Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sempre fico muito à vontade, e esse é um perigo, né? Porque eu entendo que eu não sou visita, eu sou irmão. E na casa dos meus irmãos eu não visito, eu vou na casa dos meus irmãos. Ninguém visita mãe, eu não entendo essa colocação de visitar mãe, de visitar irmão. Eu vou na casa da minha mãe, eu vou na casa dos meus irmãos. Hoje eu estou na casa dos meus irmãos, que se reúnem sob o nome Unida. E como eu também sou unido, eu estou unido com vocês, né? Eu tinha algumas brincadeiras a fazer, mas eu vou aproveitar o tempo, né? A nossa missionária, ela prefere a onça, o real, do que o dólar. Por quê? Porque alguém prometeu que nós vamos comer picanha. Então, para comer picanha, o real vai ficar mais forte que o dólar, evidentemente, né? E lá na igreja da delegacia, eu tive duas congregações, quando eu era pastor em Itaquera, nós tivemos duas congregações, foi a primeira igreja que abriu congregação no presídio Adriano Marrei, aqui em Guarulhos. Assim que abriu, nós entramos. E nós tínhamos duas congregações, pavilhão 1 e pavilhão 3, e estávamos presos, né, evidentemente, com os presos. E o delegado, ele abriu a delegacia e tem algumas razões. A primeira razão é que se a igreja não for bem, ele já prende todo mundo. A segunda razão, ele quer se livrar dos presos que estão lá. E com a igreja fazendo culto lá, quem sabe eles se convertam e a igreja cuida depois. E a terceira razão, vai chegar algum amigo lá, alguém para assistir, e se chegar alguém que está devendo, ele já prende também, né? Então, ele foi muito estratégico, né? Ele é muito inteligente, esse delegado. Eu quero saudar também os irmãos que nos acompanham pelas redes, as mídias sociais, e que também, como disse o pastor Leonardo, poderão estar assistindo e participando desta mensagem, deste culto, mais tarde, quando assim houver oportunidade. Que Deus também os abençoe com a bênção, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vamos falar para a liderança, nós temos muitos assuntos, né? Nós que exercemos a superintendência de uma denominação, de uma igreja, a gente sempre tem muita coisa para falar para pastor. E eu tenho uma veia específica de trabalhar com liderança. Sempre, desde muito jovem, Deus me deu a graça, por sua obra e misericórdia, Ele me agraciou com uma capacitação especial para formar gente, para treinar gente, para trabalhar com liderança. Quando eu comecei a estudar esse assunto mais a fundo, ainda na década de 70, ainda menino, servindo às Forças Armadas, porque lá me despertou muito sobre isso. Havia um estudo na Força Armada chamado Chefia e Liderança, e aquilo me despertou um pouco mais para este assunto. Já havia uma liderança natural, mas agora eu estudei um pouco sobre técnicas e formas de liderança, e aquilo me despertou para começar a ler sobre o assunto. E naquele período de final de 70, início de 80, o que ocorria? Quando você ia na livraria evangélica comprar um livro de liderança, todos os livros que denominadamente eram de liderança, na verdade não eram. Eram livros de administração eclesiástica, quando muito de gestão. Não tinha nada a ver com liderança. E então eu parti a estudar a liderança na Bíblia, que era onde eu encontrava os exemplos de líderes e como eles agiam, e ali eu fui um autodidata. Hoje, se você for numa livraria, você vai encontrar de 50 a 100 títulos que realmente falam de liderança. Se você for na minha biblioteca, eu já doei a minha biblioteca 2 vezes, mas eu não doei os livros de liderança. Tem mais de 150 livros sobre liderança. E surgiu depois disso, começou a se falar. Mas ainda hoje há muita dificuldade de compreender o assunto, de entender o assunto. Então, eu gosto de falar sempre, quando eu tenho oportunidade, com obreiros nessa área. E hoje eu quero pensar com os irmãos um pouquinho, né? Eu estou vivenciando, nesse ano, já há algum tempo, a palavra legado, porque nós colocamos o tema da nossa Assembleia Geral, chama-se Concílio Regional Legado. E não quisemos resumir, porque aí nós temos uma amplitude de assuntos. E eu estou pensando sobre isso,
e até vai acontecer algo diferente no nosso concílio, né, que eu provavelmente vou pregar na quinta, na sexta e no sábado, coisa que nunca aconteceu, né, o bispo só prega um dia, e eu vou pregar os 3 dias. Na quinta, que é a abertura, e no sábado, que é o encerramento, eu já tinha feito a ideia de pregar, porque eu quero falar bastante sobre o tema, e agora, na sexta, que é a formatura do nosso seminário, eles me escolheram para Paraninfo. Eu falei, mas eu vou falar de novo, bispo, nós queremos ouvir o senhor falar. Então, vou falar os 3 dias no concílio, que é meio complicado falar, né? Tem que, se for bem na primeira, o pessoal vai exigir mais na segunda, e na terceira piorou mais ainda. E fora a falação o tempo todo que a gente está na frente e fala. Eu quero pensar hoje com os irmãos um pouco sobre legado formando sucessores. Em Deuteronômio 31, 7, diz lá, chamou Moisés a Josué e presença de todo Israel. Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Aqui existe uma verdade aplicada quando você pensa sobre legado, fazendo sucessores. Não deixar um legado é como roubar o futuro da próxima geração. Líderes sem legado são líderes sem história. Quando a Igreja Metodista Wesleyana surgiu, também na década de 60, um pouquinho depois, 67, que foi a data, 5 de janeiro de 1967, né, às 14 horas, em Nova Friburgo, Nova Luz raiou. É o hino que a gente canta, né? Por isso que eu estou falando de cor. E surgiu, então, um grupo de clérigos que haviam sido renovados, avivados, tido uma experiência profunda com Deus, voltado aos princípios wesleyanos, voltado lá em John Wesley, e John Wesley havia aplicado princípios bíblicos, evidentemente. E por que aquele grupo se avivou e começou a falar em cura divina, em batismo com o Espírito Santo, em profecia, em revelação, em libertação de oprimidos? Eles receberam um convite da liderança metodista para ou parar de falar sobre aquilo ou se retirar da Igreja Metodista Wesleyana. Não houve um rompimento de abandono ou de exclusão. Houve um rompimento com um convite. A gente chama de bilhete azul. Não é o cartão vermelho. Foi um bilhete azul. Nós não te excluímos, mas estamos convidando você a se retirar. Aquele grupo desejoso pelo avivamento, não podendo voltar atrás naquilo que haviam experimentado. Como que eu vou negar o batismo com o Espírito Santo? Como que eu vou negar as centenas de vezes que eu orei por enfermos, nas coisas mais diversas, e que ficaram curados? Como que eu vou negar as vezes que eu tive experiência com potestades malignas e Deus me usou para levar libertação a pessoas? Eles não tinham como negar. E então eles se retiraram de uma forma amistosa, agradável, né? Anos depois, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, pelo menos por aí, algum bispo da Metodista esteve conosco, os nossos estiveram com ele, houve um pedido de perdão formal, né? E hoje nós até fazemos parte da Conexão Wesleyana. Eu participo muito pouco, mas fazemos, onde tem todas as igrejas de linha metodista. E então iniciou-se a Igreja Metodista Wesleyana. O que ocorre? Nós tínhamos 5 pastores apenas, que foram os que saíram e começaram a Igreja Metodista Wesleyana. E logo, 4 meses e meio após o início da Igreja Metodista Wesleyana, um dos principais, que não era o superintendente, mas era o mais ousado, era o mais corajoso, era o que Deus usava mais, era o mais profético, era aquele que trazia um impacto violento na vida dos membros e da igreja. Ele sofreu um acidente na cidade de Petrópolis, onde ele pastoreava, a minha cidade natal. Foi o meu primeiro pastor que eu tenho lembrança, mesmo sendo criança na época, e ele veio a falecer, 4 meses e meio depois. E então os nossos irmãos metodistas na época
Primeiro, eles disseram que nós não deveríamos ter colocado o nome de Metodista Wesleyana, e sim Metodista Ildemiciana, porque o nome daquele pastor era Ildemício Cabral dos Santos. E com o falecimento dele, alguém disse, a igreja vai acabar. Veio essa palavra, vai acabar, eles não vão conseguir ir para frente, já que ele era o grande baluarte. Mas por que a igreja conseguiu continuar e ir para frente? Porque já havia um legado. Já havia deixado um legado com aqueles outros 4 obreiros e já havia um legado por aquele pastor que pastoreou durante um bom tempo na cidade de Petrópolis, já havia um legado de guias leigos, depois presbíteros e diáconos, jovens e até crianças como eu. Era uma criança, com 6 anos de idade, quando ele veio a falecer. Mas aquele homem, eu não sei se ele me marcou pelo que eu me lembro de ter ouvido, ou se ele me marcou pelo que eu lembro das histórias que os meus pais, meus irmãos e os outros pastores e os outros pessoas da igreja contam. Uma coisa eu sei, que eu sei as histórias dele todas e até me pareço muito com ele no ministério profético. Sou muito parecido, sou muito forte nessa questão. Uma vez alguém estava preparando lá ao lado da igreja, um salão de futebol de salão, uma quadra de futebol de salão, e alguém perguntou para ele, mas pastor Ildemício, nós não renovamos, nós não estamos abandonando essas coisas? E a resposta dele, um tanto dura demais, hoje a gente é um pouquinho mais equilibrado com essa questão dos usos e costumes, né? Ele falou, aonde tem porco tem que ter chiqueiro. Por isso ele permitiu construir a quadra, para você ver como é que o homem era, né? Uma irmã uma vez falou, irmão, estou percebendo que você está faltando muito na igreja, o que está acontecendo? Não, é porque o senhor sabe, acabei de ganhar neném pequeno dá trabalho. Ah, é? Então, se seu filho é maldição, vou orar para Deus levar. Então, ele era bem assim, né? Então, mas aquele homem deixou um legado. Tanto é que a igreja sobreviveu e ela está aí no seu 50º, indo para o seu também, né, jubileu de diamante, daqui a pouquinho, 5 anos depois de vocês. Um pai responsável, ele sempre age pensando em deixar uma herança para os seus filhos. Em relação à igreja, um líder responsável deve ver a si mesmo como um pai que busca deixar tesouros para os seus filhos. Em 2 Coríntios 2,14, nós lemos, eis aqui estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Nossa história não termina em nós. Daí a necessidade de compreendermos o que significa deixarmos um legado para a posteridade. O pastor Leonardo, ele já me apresentou alguns dos líderes, né? O secretário de Finanças, esse a gente nunca esquece, pastor Itamar, né? Não esquece de jeito nenhum, porque é o homem da grana, né? O seu vice, que é o pastor aqui da igreja, eu ainda... O Márcio, né? O Deg Mills, da igreja Missionária Unida, por favor, pastor Deg Mills, que nos honra com a sua presença, fique em pé. Dá uma virada aí. Vocês não sabiam que tinha o irmão do Deg Mills aqui, né? O clone. Mas eu sei, né? O Deg Mills. Então, nós já temos feito essa relação. Temos conhecido alguns de vocês. Veja bem, ele alçou mais uma vez a presidência. Eu estava lá em Brasília e não houve disputa, não houve uma segunda, como é que fala? Candidatura, né? Houve chapa única, não acontece isso na Wesleyana, nem morto, chapa única. Não, porque já é determinado em lei, né? Quantos que vão concorrer de cada região, eu tenho um processo, então nunca vai ter, mesmo que ninguém queira, vai ter o sistema. Chapa única, mas apesar de chapa única, ele tem uma equipe que anda ao seu lado mais próximo, além dos superintendentes de campo, que estão em treinamento. Se ele vier, por acaso, a ser arrebatado, como Enoque, né? Eu não vou falar morrer, porque a gente não deseja que ninguém morra, né? Então, arrebatado como Enoque. E não vou falar arrebatado
do outro sistema, porque então nós vamos estar juntos, então não vai ter legado nenhum. Vai todo mundo embora, né? A não ser que alguém queira ficar aqui para ser bispo da igreja. Nós não temos problema com isso, né? Mas se ele, por acaso, for arrebatado como Enoque, a igreja não vai parar, porque já tem os substitutos, já tem pessoas em treinamento, já tem pastores, já tem obreiros, já tem homens de Deus. E então isso é muito importante. Decodificando um legado, um líder com juízo e discernimento se dedicará à sua igreja para que elas se sustentem após ele e não fracasse ao término de sua direção ou falecimento. O líder cristão que acredita em Jesus como padrão serve para deixar um legado. Ora, se nós somos servos de Cristo, se nós amamos Jesus, se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso exemplo, se nós seguimos os seus princípios, se nós estudamos a sua vida, se nós queremos ser semelhantes a Ele, então, mais do que nunca, nós temos que formar líderes para deixar um legado. Se Jesus não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Ele escolheu um grupo, durante 3 anos e meio se dedicou àquele grupo, mesmo tendo as mais diversas características e pontos de melhoria, ele trabalhou com aqueles homens e aqueles homens continuaram a missão de Cristo até chegar a nós. Isso é um legado. Se nós amamos Jesus e se nós o seguimos, temos que seguir os seus princípios. Mas, por favor, eu não quero aqui ser muito profético hoje, eu quero mais ser pastoral. Eu estou tentando segurar o tempo todo a veia profética. A gente tem que segurar. A veia profética, ela confronta muito, e aí o pessoal não gosta, né? Então, a gente segura muito. O que acontece? Se nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo, a pergunta que temos que fazer todos os dias: se você vier a óbito hoje, quem vai ficar no seu lugar e vai dar continuidade ao que você está fazendo? Ou será que ao superintendente nomear alguém que talvez até esteja lá com você, esse alguém vai mudar tudo? Eu conheço uma igreja wesleyana que ela tem cerca de 55 anos, por aí, o tempo da denominação, porque ela foi a primeira organizada em reunião de membros, organizou um dia antes da minha, e já organizou antes para poder dizer que era a primeira, né? Tem essas, toda igreja tem essas coisas. E essa igreja, com 55 anos, ela já reformou o púlpito, esse lugar aqui, 14 vezes. Faça conta, a cada cerca de 4 anos, reforma o púlpito. Não tem mais nada para fazer? Só reformar púlpito? Sabe o que é isso? Não continuação do legado. Porque cada um que vem, eu estou contando isso, e estou usando o meu próprio exemplo, cada um que vem quer mudar o que o outro fez. Cada um que vem diz que tem que fazer alguma coisa nova. Eu conheço alguns colegas lá na nossa denominação, que são do meu rebanho, né? Que eles falam, assumem a igreja e dizem: eu estou maturando a igreja está ferida, a igreja está não sei o quê, tem que ser curada. Aí tu nomeia ele para outra igreja, a igreja tem que ser curada. Tu nomeia para outra, ela tem que ser curada. E aquela igreja que aquele falou que tem que ser curada, quando recebe outro pastor, ele diz a mesma coisa: tem que ser curada, tem que maturar. Pô, essa igreja não cura nunca. Na verdade, o que está acontecendo? Não está tendo continuidade no legado. Todo mundo que vem, em vez de dar prosseguimento ao trabalho anterior, seja por que razão for, em vez de conseguir ver o que tinha de bom no trabalho anterior e dar continuidade, e naturalmente, aos poucos, indo colocando a sua pitada de sal, o seu tempero, não, muda tudo. E com isso, quem sofre é a igreja. Porque o nosso sistema lá é itinerante, né? Não é obrigatório mudar sempre, mas muda. Agora nós temos concílio, agora dia 1º a 3, e né, eu pretendo só fazer 7 mudanças. Vocês acham muito? Em janeiro foi 50. Né? Lá é comum mudar. Né? Só 7. Mas é porque essas 7 os pastores estão jubilando. Né? Um ficou enfermo, o outro está jubilando, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. Não é porque precisa.
É porque precisa, porque não tem, né? Legado, o que é? Liderança é ação definitivamente pessoal. Não existe meio termo. Se exercita ou se abdica. Ou você lidera, ou você abre mão de liderar. E quando nós abrimos mão de liderar, alguém vai liderar. O problema não é não querer se envolver. O problema não é não querer liderar. O problema não é não querer treinar. O problema não é não ter dom natural para formar, para treinar, que alguns de nós não temos mesmo. Mas quando você, não tendo, e não se esforça para ter, para fazer alguma coisa, alguém vai fazer. E aí, esse alguém que vai fazer é capacitado espiritualmente, tem um coração puro, é a melhor pessoa para treinar. E às vezes nós enfrentamos alguns problemas. Por quê? Porque alguém está treinando, alguém está cuidando. Se eu não treinar o meu filho de 7 anos, de 5 anos, eu estou falando hipotético que meu filho já passou dessa fase, mas eu fazia isso. Para na escola liderar, alguma outra criança vai liderar ele. Se eu não treinar o meu filho para saber o que ele quer da vida, o traficante vai liderar ele. Se o pai não cuidar, o traficante cuida. Se o pai não cuidar, o pederasta cuida. Se o pai e a mãe não cuidar, alguém vai cuidar. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, a faculdade vai cuidar. E nós sabemos o que está acontecendo. A escola vai cuidar, e nós sabemos o que está acontecendo. A rua vai cuidar, e nós sabemos o que está acontecendo. Ah, mas eu não tenho dom para falar com adolescente. Eu não tenho dom para falar com pré-adolescente. Eu não tenho dom para falar com jovens. E aí o culto fica um culto quadrado. Eu sei que isso não acontece na Missionária Unida. Eu estou falando da minha igreja. Né? E aí os nossos jovens estão indo embora. Alguém está cuidando. E aí, qual o legado que nós vamos deixar? Quem vai nos substituir? Né? Eu não sei se acontece com vocês, mas lá acontece. Não, os jovens são o futuro da igreja. Não, os jovens não são o futuro da igreja. Eles são a igreja. Precisamos usar. Na pandemia, sabe quem segurou as igrejas verlianas? Foram os jovens. Na pandemia, sabe quem veio nos cultos? Foram os jovens. Na pandemia, sabe quem cuidou do som, cuidou do culto online, passou a fazer tudo isso? Foram os jovens, os pré. Gente que nunca tinha feito isso, mas como eles têm a cabeça aberta, eles aprenderam e passaram a fazer. Por quê? Porque o pessoal da terceira idade tinha uma série de questões, os mais velhos tinham uma série de questões, era limitado vir para o culto, e aí quem segurou? Podemos, contudo, repassar essa liderança ao sucessor. Não podemos abrir mão, não podemos abdicar, mas podemos passar, podemos treinar. Esse é verdadeiramente um dos máximos desafios do nosso tempo. O legado é uma herança que se deixa para alguém com a nossa morte. Legado é basicamente preparar alguém para dar prosseguimento ao que estava sendo feito, para que tal coisa não seja abandonada e esvaneça com o tempo. Jesus deixou princípios e uma cultura que deveria ser compartilhada por meio deles e daqueles que a acolhessem. Lá em João 17:20, nós vemos na oração de Jesus que ele não ora somente pelos presentes. Ele ora também por aqueles que viriam a crer nele e a suceder os presentes. Ou seja, Jesus orou por mim. Jesus orou por você. E se Jesus orou por mim e por você, é uma outra mensagem, né? Muito boa por sinal, nós não podemos jogar por terra essa oração. Tem muito crente que está jogando por terra a oração de Jesus, não está valorizando a oração de Jesus. Ele orou por nós, ele deixou um legado. Né? Nós temos uma igreja na nossa região que se chama Itaquera, onde eu pastoreei, lá no bairro de Itaquera. Essa igreja é uma das maiores e mais antigas da denominação. Ela é mãe de muitas igrejas, basicamente a terceira região que compõe o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ele foi formado por duas igrejas, a igreja do Tucuruvi e a igreja de Itaquera. É mãe, cada uma mais ou menos da metade das igrejas. E as que não são filhas dela são netas. De alguma forma foi influenciado por essas duas que são as mais antigas. E lá na igreja de Itaquera, o pastor Silmar foi pastor 11 anos.
E foi então o período que a igreja deu o pulo de crescimento. E aquela igreja passou a ter um DNA. Toda igreja tem um DNA. Toda igreja tem um jeito de ser, que tem muita identificação, evidentemente, com a denominação, mas também tem muita identificação com algum pastor que a fundou ou em algum momento passou por lá e foi um momento que a igreja, então, realmente floresceu, realmente se tornou viçosa, realmente frutificou. Então, aquela igreja, ela gerou muitos pastores e muitas igrejas. As igrejas do Litoral Sul, fruto de Itaquera. As igrejas da Zona Leste, quase todas, fruto de Itaquera. Guarantã, Mauá, Assis, e vai embora. Ela gerou muito, ela tem um DNA. E aí o que acontece? Foi um outro pastor substituir o meu irmão quando ele foi estudar nos Estados Unidos. Era um pastor muito inteligente, muito esperto, muito bom, muito capaz. Ele quase que manteve bem o DNA. 7 anos depois, eu voltei. Eu fui para o campo missionário, fiquei 9 anos e o bispo resolveu me trazer de volta para assumir aquela igreja. Quando eu assumi aquela igreja, o DNA se casou muito bem, porque eu tinha sido pastor lá antes. Eu conhecia o DNA da igreja. O meu DNA era semelhante àquela igreja. O meu irmão me formou, ele me passou um legado ministerial quando eu trabalhei com ele 3 anos. Então, há uma identificação, primeiro, por causa da família, por causa de casa. Segundo, por causa do ministério, de ter trabalhado com ele 3 anos. Aí eu fui eleito bispo e fui embora. Entrou alguns outros que vieram. Veio primeiro um me suceder e um outro que sucedeu esse um. E aí a igreja cambaleou. Não era porque os pastores eram ruins. Eles eram pastores extraordinários. Mas o DNA deles era diferente da igreja. Eles não tinham o legado do pastor Silmar. Eles não tinham o legado do Simvaldo. E aí a igreja vem cambaleando. E aí eu precisava fazer alguma coisa agora como bispo. E as nomeações. E fui orando a Deus, fui orando a Deus, fui orando a Deus. E então um dia o meu filho, que era pastor lá em Curitiba, nós fomos para lá, para a obra de lá, para a região de lá. Ele foi comigo ainda, garoto, ainda aspirante ao ministério. E ele estava fazendo um trabalho muito bom. Ele falou: pai, até quando o senhor pretende ficar aí? Eu falei: até jubilar. Eu falei: é o seguinte, eu estou orando a Deus e eu vejo, Deus falou comigo que o meu tempo acabou. E que o meu lugar é em outro lugar, eu tenho que ir embora, o senhor me recebe aí? Eu falei: recebo. E aí foi uma resposta de Deus para a igreja de Itaquera. E aí eu nomeei para lá o meu filho, e aí o pessoal acha que é nepotismo, porque é o filho do bispo. E nomeei para lá o meu outro filho, que é o pastor Davi. Ele não é filho de sangue, mas é filho ministerial, Pastor Davi, por quê? Porque os dois foram criados lá. Os dois têm o DNA daquela igreja. Aí aquela igreja que estava cambaleando, ela, ó. Por quê? Legado. Quem substituiu é alguém que conhece a história. É alguém que tem o mesmo DNA. Corre no sangue o mesmo sangue espiritual. Eu não me refiro a sangue físico, é sangue espiritual. Pensa igual, acredita igual, vê igual, está trabalhando igual, aprendeu os princípios iguais, defende os mesmos princípios, defende o mesmo DNA da igreja. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo a estilo, eu estou me referindo à essência. Lá na Assembleia Geral de vocês, eu não sabia como é que era, eu fui de terno e gravata. Aqui eu já sabia que era uma reunião mais light, eu já ia vir mais à vontade mesmo. E aí o pastor Leonardo já ligou: pode ficar à vontade. Mesmo assim eu vim, meio social, um esporte fino. Isso aqui, roupa, é estilo. Roupa não é o que eu sou. O jeito da igreja cultuar, a cor da igreja, o templo, a forma do templo, se ele é grande, se ele é pequeno, se é banco estofado, se não é, se tem ar-condicionado, se não tem, se tem ilha para pôr a bateria, se não tem, se é em forma de anfiteatro ou não, isso é estilo. Essência é o que nós somos, e a essência é inegociável. Quando você deixa um legado de essência, a tendência é que a coisa vá para frente. E eu estou fazendo questão de frisar isso, porque pode ser que alguém te substitua e ele mude algumas coisas. No estilo, na forma.
Aí eu prefiro, em vez de verde, cinza. Isso é estilo. Né? Se não houver nenhuma determinação denominacional de cor, de identidade visual, eu estou trabalhando isso e não é fácil, porque depois de 50 anos, tu querer fazer uma identidade visual é complicado. Cada um fazia do jeito que queria, e agora a gente está mudando aos poucos. Mas tem que ser algo agradável, que tenta agradar a todos. E isso, cor, jeito, é estilo, essência é o que somos. Jesus deixou um legado de essência. Nós não vamos pregar do mesmo jeito. Naquela época não tinha microfone. Por que nós usamos microfone? Naquela época não tinha banco estofado. Por que nós temos banco estofado? Naquela época ele pregava no barquinho e o pessoal na praia. Ele pregava na montanha e o pessoal na relva. Por que hoje nós pregamos dentro de um local constituído? Estilo. Mas a essência da pregação não muda. A inquietação de Moisés não era por ficar fora da terra prometida. Sua ansiedade era o que ocorreria ao povo, quem o sucederia, quem daria sequência ao seu ministério e quem lideraria o povo. Números 27, 15 relata essa conversa e esse papo. Né? Moisés partiu em paz quando Deus o chamou, quando Deus o arrebatou, quando Deus deu sumiço nele, porque o seu corpo não foi achado. A Bíblia não é clara o que aconteceu. Nós cremos possivelmente, né, que Deus o tomou de alguma forma lá, porque sabia que Josué honraria o seu legado. Se o nosso superintendente, o pastor Leonardo, né, se eu falar bispo em algum momento, não se preocupe, não quero que vocês passem a ter bispo que nem a gente, não é, mas é porque é bispo na prática. Né? O dom é episcopal. Se ele vier a falecer por alguma razão, ou se ele vier a ser arrebatado porque andou com Deus, estamos preparados para sucedê-lo? Estamos sendo treinados? Se o Dag Mills for tirado para uma outra missão, para um outro lugar, para um outro desafio, o que vai substituí-lo? Vai substituí-lo e seguir o legado? Ou vai chegar lá e vai mudar tudo? Moisés sabia que Josué honraria o seu legado e isso trouxe paz e tranquilidade a ele. Mas será que com o sacerdote Eli aconteceu o mesmo? Fica aqui uma pergunta. Para que vivem os líderes que não preparam outros líderes? Né? Você já viu aquele líder centralizador? Né? Ele abre o culto, ele canta, ele dá testemunho, ele levanta a oferta, ele prega, ele chama o pessoal para o apelo, ele aceita o apelo, porque ele é tão centralizador que ele convida e ele vai. Ele ora e ele se impõe a mão. No fim, ele dá a bênção apostólica. Né? Não treina ninguém. Só ele prega, só ele faz, só ele é capaz. Sabe quando que alguém vai ficar capaz? Nunca. Porque não abre espaço. Moisés, a partir do momento que chegou o momento dele se ausentar, ele ficou tranquilo porque ele podia passar o microfone. Ele podia passar o bastão. Né? A nossa foto do concílio são duas mãos, uma entregando o bastão para a outra. A corrida de 400 metros. Líder não corre corrida de 100 metros. Líder corre corrida de 400 metros. Ou de 200, mas de revezamento. Ele corre sabendo que tem alguém atrás que vem para pegar o bastão, alguém na frente que vai receber o bastão. É assim que o verdadeiro líder forma. Deixa um legado. Plante para o reino, e o reino florescerá. Diga, plante para o reino. E o reino florescerá. Mateus 13, 31 e 32 fala sobre a parábola da semente. Que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando e lançando sobre a terra, cresceu uma árvore frondosa e os animais do campo vieram e se alinharam nela e usufruíram da sua sombra e dos alimentos.
né? Quando nós plantamos para o reino, nós iremos ter um ministério que se tornará uma árvore frondosa, que irá acolher muitos debaixo do nosso ministério, à sombra do nosso ministério, e que irão ser abençoados e que poderão continuar o nosso legado. Eu não sei qual a interpretação que você faz do texto, e eu, de um tempo para cá, eu mudei a minha interpretação. Eu não sou um teólogo, né? Eu sou pastor. Fiz o seminário, eu estudei, eu dava aula, mas eu não me considero teólogo. Meu filho é teólogo, né? Porque ele já fez um seminário diferente, que visava um conhecimento teológico mais catedástico, mais para mestre, do que um seminário prático. Eu sou um pastor prático. Mas a Bíblia ela fala sobre uma medida recalcada e sacudida, certo? Recalcada, sacudida, balança. Isso vem de uma origem quando nós comprávamos os cereais, as farinhas a granel. E aí você tinha que ficar batendo assim, ó, em volta do saquinho para descer. E o cara pegava aquela colherzona, aquele copão, e fazia assim para socar. Veja bem, a medida de Deus para você, a medida de Deus para o seu ministério, não se assuste, é recalcada e sacudida. Ah, você gostou, mas tu está esquecendo do transbordante. Que eu estou mudando aqui, né? Se o meu irmão, tá amarelinho aqui, eu pensei que era outra coisa, mas é água mesmo. Como é que é o nome do irmão? Fábio. Se o irmão Fábio vier me colocar uma medida de água recalcada e sacudida aqui, ela vai ficar até o topo. Esse copo só comporta medida recalcada e sacudida. Seja de água, seja de líquido, seja de cereal. Recalcada e sacudida. O seu vaso, o meu vaso, o seu ministério só comporta medida recalcada e sacudida. Quando Deus te dá a medida transbordante, eu não vou fazer aqui para não assustar vocês. Essa medida não fica no teu vaso. Essa medida não fica no teu saco. Essa medida não fica no teu ministério. Ela vai vazar. Quando o meu ministério é um ministério que deixa legado, é um ministério que trabalha para o reino, é um ministério que trabalha para outros, Deus me satisfaz, Deus me realiza, Deus me completa, Deus me dá a sua plenitude até o topo, até onde eu suporto, e ainda sacode, e ainda recalca para caber mais. Mas quando chega no topo, ela transborda. Você não vai segurar mais nada do que não é seu. Ela transborda para onde? Para o lado. Vem cá, Diana, você é diácono, é você. Por favor, meu irmão, vem cá, Fábio, me ajudar. Fica aqui embaixo, Diana. Fábio, sobe aqui, Fábio. Diana, fica embaixo. Vira para lá para os irmãos. Encosta aqui. Deus está me dando medida recalcada e sacudida. Vai lá, Fábio. Fica quietinho aí. Medida recalcada e sacudida. Olha lá, ó Deus me enchendo, ó Deus me enchendo. Está enchendo, está enchendo, está enchendo, está enchendo. Encheu, parou. Mas aí Deus fala assim, não, eu não vou te usar só para você, não. Deixa de ser egoísta. Deixa de reter o que eu tenho para você. Transborda para abençoar. Aí Deus manda mais. Vai lá. Deus manda mais. Manda. Só um pouquinho. Irmão, se é obreiro, é dele. Amém. Deus mandou mais. Tá, mais. Vai, mais.
Vai. Pastor Márcio, me perdoe, tá? Molhar o seu piso aqui. Irmão Fábio, me ajuda aqui. Continua botando a medida aqui. Você é um egoísta. Você não quer fazer legado. Você não quer formar ninguém. Você não quer treinar ninguém. Você não quer passar o dom que Deus te deu. Você não quer passar a unção que Deus te deu. Você não quer passar a capacitação que Deus te deu. Aí Deus está te dando a medida recalcada. E Ele vai dar transbordante, que é promessa. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, só que você não está entendendo por que Deus está te transbordando. Mas Deus continua transbordando, mas você não entendeu. Aí o que acontece? Vai transbordar do mesmo jeito. Continua. Só que ela, ó, chega. Você transbordou por nada. Teu ministério vai parar em você. Por quê? Porque você não se deixou transbordar para formar alguém. Você não se deixou transbordar para ensinar alguém. Você não deixou transbordar para o outro, porque está com medo do outro. Está com medo da concorrência. Se Jesus tivesse medo dos discípulos, o que seria de nós? Jesus disse o quê? Qual é o legado de Jesus? O legado de Jesus é levar a salvação a todos os homens. Esse é a maior missão. Né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda... Esse é o legado. Mas dentro do legado de Jesus, ele falou lá uma coisinha. Vocês farão obras maiores do que eu faço. Ele não teve medo de nos capacitar para sermos maiores, fazer mais obras do que ele. O legado reconhece o que o apóstolo Paulo escreveu aos 1 Coríntios 3, 6 a 8. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Presta atenção. Quando eu falo algumas coisas aqui, não vem nenhuma arrogância da minha parte. Nem desejo de ser melhor do que ninguém. Mas, às vezes, a gente tem que usar testemunho. Eu estive recentemente falando no nosso Congresso Geral de Superintendentes. A Igreja Wesleyana, ela tem o bispo, que é o superintendente geral e regional. E depois ela tem os superintendentes distritais, que são um cargo abaixo. Depois vem os pastores. Os superintendentes distritais, quem nomeia o bispo. Os bispos são eleitos. E nós estávamos no Congresso de Superintendentes Distritais geral. Tinha lá mais de 120 superintendentes. E eu ministrei sobre formação de liderança. E um dos bispos que se converteu comigo, né, falou assim, por que você não pede para o pessoal que trabalhou contigo, que você formou, ficar em pé? Eu falei, não sei, camarada, falar isso pode dar uma má impressão, o pessoal pode achar. Mas aí, no final da pergunta, da palestra, eu resolvi falar. Ele tinha dito, aquilo ficou me incomodando, ele levantou lá desses 120, uns 50. Tem gente que acha que eu sou muito bravo. E tem razão. De vez em quando eu dou uma de Jesus quando entrou no templo. Esparrama tudo. Mete o chicote. Mas logo em seguida, eu estou falando, tu me amas? Senhor, então apacenta minhas ovelhas. O pastor Davi, quando era seminarista, ele cometeu um pecado. Me desculpe, Davi, usar seu exemplo. Ele era meu seminarista. E ele exercia algumas funções. E ele teve que ser disciplinado. Ele foi disciplinado em Itaquera, porque ele era membro de Itaquera. Ele foi disciplinado da Campanella, porque ele era o meu colaborador em Campanella. Ele foi disciplinado no seminário, porque ele fazia seminário. Teve que parar de fazer.
Ele foi disciplinado na região, porque ele era o diretor de jovens da região. E ele foi disciplinado na outra igreja, que ele teve lá que pedir perdão. Foi uma disciplina violenta, e não foi eu que quis, não. É que, como ele trabalhava comigo, a turma não consegue me pegar, queria pegar alguém, pegou ele. Porque eu sou firme, eu sou cobrador, eu exijo. Eu falei, não se preocupe, que eu vou cuidar de você. Ele levou a disciplina, mas ele foi amado. A medida de amor foi transbordante. Ele foi recuperado, foi consagrado, foi ordenado, é um secretário de ação social, é um superintendente, é pastor de uma grande igreja, desenvolve um grande ministério, está aí recuperado. Então, tem hora que o líder, como bom pai, vai dar uma disciplina, porque Deus corrige a quem ama. Não é assim? Né? Talvez o pastor Leonardo nunca tenha precisado pegar uma vara de marmelo, de goiabeira, para dar uma espancadinha na sua filha. Ainda mais menina, a gente tem mais cuidado, né? Mas o homem geralmente sofre mais. Samuel apanhou mais. Samuel, meu filho, apanhou mais do que a Ana Lígia. Né? Ana Lígia era mais bronca. Mas nenhuma correada que eu dei nos meus filhos foi para o mal. Foi para o bem. E todas as vezes que eu dei uma correada nos meus filhos, eu orei com eles, eu li a Bíblia, eu expliquei porquê, eu mostrei aonde eles falharam na Bíblia e na orientação do pai. E aí o Samuel, ele era sempre mais jeitoso, a Ana Lígia ela era mais bravinha, né? Mas o Samuel não. Aí o Samuel virava assim, pai, o que é, meu filho? Não bate muito não, tá? Meu irmão, mas você falou que se ele fizesse, você ia dar uma correada. E aí? Aí eu dava a correada. Deita na cama, vira a bunda para cima. Por que bate na bunda? Você sabe por quê? Porque a bunda não tem grandes vasos sanguíneos. Então não corre o risco de ter sangramento. A bunda não tem músculo, não corre risco de cortar um músculo. A bunda não tem osso, não corre risco de quebrar um osso. Já foi feita para isso. E toda vez que senta depois, lembra. Está sempre lembrando, até curar de vez está lembrando. Nunca mais vai fazer. Né? E aí depois, que dava a correada uma, duas, depende de acordo com o tipo da disciplina, que orou, que leu a Bíblia, que mostrou, pegava no colo e chorava junto com meu filho. Porque quando a gente disciplina com amor, a gente chora junto. Os filhos que são revoltados com os pais é porque os pais não fazem direito, não faz bíblico. Os crentes, às vezes, que são revoltados conosco é porque nós não fazemos bíblico. Né? Às vezes nós não chamamos, não conversamos, não orientamos e só batemos. Né? Legado é isso, é formar alguém para ser melhor. Legado é formar caráter. Legado é formar princípio. Legado é formar também estilo, em algum momento. Né? Por exemplo, eu consigo ensinar qualquer um de vocês a pregar. Eu consigo ensinar qualquer um de vocês a ser bispo. Eu não consigo ensinar a ter caráter. Ou tem ou não tem. Mas o legado, ele trabalha tudo isso. O senhor acabou de falar que não consegue ensinar caráter, mas o senhor tinha dito que ensina caráter. Porque você pega a criança, e enquanto ela não está formada, você forma. Mas depois que está torto, só Deus. Então, quando você pega um novo convertido, a criança espiritual é a hora de formar, é a hora de treinar, é a hora de dar o melhor. É possível que essa reflexão nos faça compreender melhor o significado de um legado. E por que Moisés buscou a Deus pedindo um líder capaz? Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Nós vivemos hoje, vocês sabem disso,
tão bem como eu, um país dividido, porque, de certa forma, nós, você e eu e você, falhamos. Falhamos na formação. Inclusive, dentro da nossa igreja, nós temos membros que foram pastoreados pelos professores, pastoreados pela faculdade. E que, se você não souber colocar muito bem os pensamentos cristãos para que sejam aplicados na política, você perde alguns. Né? Eu não me lembro, não me recordo, não tenho convicção de ter um pastor wesleyano aqui na minha região descambado para o outro lado. Os membros têm. Perdemos alguns membros. Por quê? Porque faltou o legado, faltou a formação, faltou o treinamento, faltou abrir os olhos deles. Nós temos aqui poucos irmãos que têm mais de 70 anos. Poucos. Poucos irmãos que tinham a idade de jovem adolescente na década de 60. Poucos. Eu tinha 6 anos. Eu tinha 4 anos em 64. Eu sei porque eu estudei, eu sei porque eu fui militar. Nós queremos aquela mesma coisa para nós? Mas nós nos esquecemos de trabalhar a história. Eu estou falando nós, a igreja evangélica. Nós somos apolíticos. E aí acontece o que está acontecendo. Se nós não treinarmos o nosso povo, se nós não formarmos a nossa liderança, se nós não capacitarmos eles em todo o conselho da palavra de Deus, quando nós formos, quem nos sucederá? Quando nós formos, o que acontecerá com a igreja? Se porventura o superintendente precisar mudar você de igreja, o que acontece com a igreja que você está? Ela acaba? Conheço histórias de igrejas que praticamente acabaram quando saiu o pastor, porque não foi feito o legado. Somos capazes de contar a quantidade de sementes existentes em uma laranja? Somos. Uma laranja normal, não essas laranjas novas trabalhadas aí biologicamente, né? Hoje você já vê que você pega fruta sem semente, já percebeu? Porque tem um trabalho de laboratório para que ela não tenha semente. Mas uma fruta normal, uma laranja normal, tem 2 a 3 sementes em cada goma. Tem cerca de 13 gomos. Vamos arredondar, 40 sementes. Certo? Deu para contar, não deu? Nós vamos plantar as 40 sementes. Vamos regar e vamos trabalhar. Cada uma vai gerar uma laranjeira. Quantas laranjas essa laranjeira vai dar na vida dela? Não tem como contar. E cada laranja dessa laranjeira, multiplicado, quantas laranjas ela tem? Vezes 13 gomos, vezes 2 sementes. Vamos pôr 2 para ficar para baixo. Quantas sementes terão para plantar de novo? Para fazer uma laranjeira de novo e para dar laranja de novo. Quando você, líder, se preocupa em semear a semente do legado numa vida e formar uma vida, aonde você vai chegar? Quantas milhares de pessoas poderão se converter através de um descendente espiritual seu? Quantos lugares que eu chego e eu encontro alguém que se converteu através de um outro alguém, que se converteu através de um outro alguém, que se converteu comigo. Eu já tenho neto no ministério. Acho que até bisneto. Por quê? Porque a preocupação é deixar um legado. A preocupação da Igreja Missionária Unida não é ser uma igreja abençoada hoje. É ser uma igreja abençoada hoje, amanhã e para todos sempre. E com isso nós temos que formar melhores pastores, formar melhores missionárias. É missionária mesmo ou é pastora também? Pastora, é que lá a gente não usa o termo pastora oficialmente, só
assim, na amizade, né? Na consideração. Formar, porque o pastor Leonardo já está no 4º mandato, 5º mandato. Por enquanto ele está cheio de saúde. Por enquanto ele ainda está firme, forte, bonitão, andando em pé. Né? Ele ainda não está assim, ó, né? Começando a ficar arcado, puxando a perna. Mas vai chegar uma hora que mesmo que ele esteja pleno de saúde, seja necessário se ausentar, descansar, fazer outra coisa. Vai ser uma hora, o Márcio é muito novo ainda, o Itamar é muito novo ainda, mas tem lá um meu colega lá, ó, 2 pastores aqui desse lado com cabelo branquinho, né, já estão entrando naquela idade dos 70, 80, enfado e canseira. Não vai ter jeito, eles vão ter que parar. Eles vão ter que parar, querendo ou não querendo. E a igreja? Quando a nossa igreja instituiu a jubilação, foi um problema sério. Por quê? Porque os pastores não estavam preparados para parar. Não é sair do ministério, ninguém sai do ministério. O ministério Deus vai tirar de você. Você é chamado, mas saía da administração, saía da frente. Né? Nós temos um limite que você vai ficar à frente de igreja. Você tem que jubilar, não tem conversa. Né? Foi um problema, porque o pessoal não estava preparado para parar. E, por outro lado, não tinham preparado alguns para substituir. Não tinha deixado nenhum legado familiar. Sabe aquele início da igreja que a situação financeira era paupérrima? O pastor Erleno, na década de 60, 70, até meados de 80, ele pastoreava 5 igrejas. E tudo longe, para poder ganhar um salário mínimo e meio. O salário era muito pouco, ganhava muito pouco, era basicamente para comer. Não tinha como pagar INSS. Por outro lado, havia aquela coisa, sabe? Jesus está voltando, não vou pagar INSS, coisa nenhuma. Aí os caras tiveram que parar, porque teve que parar. Pastor Leonardo, não é porque simplesmente tem um tempo, não. É porque nós tínhamos pastores com uma certa idade. Me desculpe os mais velhos, por favor, não entenda que eu estou querendo que vocês parem. Né? Por favor. Não é isso, eu estou falando de legado, estou falando de outra coisa, não estou falando de parar, só estou citando para vocês entenderem. Tinha um pastor com 74 anos, que nem é tão velho assim, mas por questões de saúde, por questão daquele tempo que a gente não se cuidava, e ele urinava na calça, no púlpito. Incontinência urinária. Tem que parar ou não tem? Imagina. Então, quando nós criamos a lei, nós criamos por causa disso. Porque nós estávamos tendo problemas com alguns que não queriam parar de jeito nenhum. Por quê? Porque não se prepararam lá atrás. E se ele saísse da igreja, eu acho que não é o caso de vocês, eu percebo que é um pouco diferente o conceito ministerial aqui, em alguns aspectos, ele ia viver de quê? Ele não pagou INSS, ele não tem casa para morar, ele não tem onde cair morto, porque Jesus está voltando. Se trabalhou a fé, mas não se trabalhou a razão. Não teve equilíbrio. Eu estava conversando ali com o vereador, falei assim, as igrejas têm que se preparar, porque nós não sabemos o que vem ano que vem. Né? O pastor Leonardo falando do aniversário, falei, de repente ele não vai conseguir fazer, porque vai estar proibido, sei lá. Eu acho que o pessoal não é tão louco assim, né? Mas, e se fechar as igrejas? Você sabia de uma coisa? Se fechasse tudo quanto a igreja, ia acabar a denominação? Você sabia disso? Se fechasse tudo quanto a igreja, vai cumprir a oração de Jesus. Que sejam um. Porque tu não vai poder mais reunir no salão com o nome da placa da tua igreja, nem eu. Vai se reunir, por exemplo, se eu moro perto do Leonardo, nós vamos reunir lá em casa. Fazer a igreja de casa. Eu e ele, não interessa se ele é unido ou se eu sou arleano. É meu irmão. Por quê? Porque eu não posso reunir num lugar com a minha placa, eu não posso reunir num lugar aberto. E aí os crentes de verdade vão se reunir em qualquer lugar. Que lugar é esse? Nas casas, escondido. E ainda correndo o risco de ser perseguido e morto.
Que nem lá nos países do Islã, da cortina de ferro antigamente. O legado vai preparar a igreja para esse tempo. Eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho mais coisa para falar, mas eu vou encerrar. Não quero avançar muito, acho que é suficiente. Eu vou passar como é que chama? O rascunho para o pastor Leonardo e ele manda para vocês depois, se vocês quiserem ler tudo. Com calma, eu não tenho problema. Não é meu mesmo, tudo é de Deus. Eu já copiei de outro, no mundo nada se cria, tudo se copia. Está lá naqueles 150 livros, 200 que eu tenho. Sabe qual é o segredo da originalidade? É esconder a fonte. Tem gente que quer ser original, agora só vou ler a Bíblia, porque eu sou original. Então tu já não é, porque tu está lendo o que Paulo escreveu, tu já está copiando de Paulo, de Timóteo, está copiando de alguém. Então eu mando depois. Mas veja bem, nós não sabemos o que vem daqui para frente. Biblicamente, a situação vai piorar. A gente não quer que piore, a gente luta para não piorar. Mas algumas coisas vão se cumprir, querendo ou não querendo. O nosso povo está preparado? Se vier uma perseguição na igreja, o nosso povo está preparado? Qual o legado que nós estamos deixando? Eu sei que a igreja de vocês, como a minha igreja, agora eu estou falando de denominação, não estou falando da igreja de Cristo, ela não é aquela igreja motivacional, que só fica falando de cura divina e libertação, que Deus vai dar tudo. Eu sei, tem um culto de libertação e tudo, eu vi ali, quinta-feira, online, certo? Culto de campanha, que a gente faz também. Eu quero entender como é que faz online, culto de campanha. Eu vou aprender com o pastor Márcio, né? Porque geralmente culto de campanha a gente quer orar pelo pessoal, né? Posição de mão, mas eu quero entender, ele vai me dar dica, né? Vocês, como a gente, trabalha todo o conceito da Bíblia. Nós não somos uma igreja que só fala de prosperidade, somos. A nossa prosperidade fala da prosperidade completa. Não é só da bênção, 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 sem fazer nada. Sem pegar a sua cruz e siga. Nós somos diferentes, nós somos uma igreja centrada. Né? Então, nós trabalhamos tudo. A chance do nosso povo estar mais firme é grande. A chance de nós sofrermos menos perda na pandemia, eu estava conversando até isso com o pastor Itamar, dos dízimos na pandemia é menor, porque o nosso povo é doutrinado. Igrejas aí, de qualquer jeito, fecharam tudo. Nós ganhamos um bocado de membro de algumas igrejas por aí, que o pastor simplesmente fechou. Ele não tinha o que fazer. A nossa arrecadação quase que ficou inalterada. Em algum lugar diminuiu, mas em outros aumentou. E no cômputo geral ficou igual. Até melhorou. Porque é um povo doutrinado sobre a entrega do dízimo, sobre a adoração no culto, sobre o que é cultuar a Deus. Então, o nosso povo está, eu penso que ele está bem melhor preparado para uma perseguição. Mas se vier uma perseguição, ou tu diz que é crente, ou tu morre, ou tu vai preso. Eu estava ouvindo um deputado sendo entrevistado e falou assim, por que vocês... o entrevistador perguntou, o pessoal está se sentindo acuado em falar o que pensa, por causa de toda hora estar bloqueando rede, está mandando prender? Ele falou, está. O pessoal que pensa como nós está acuado de falar, está tomando cuidado no que fala, porque para não ser preso, para não ter as suas redes bloqueadas. Tu vê, e é uma perseguição leve, já está acuado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisam me responder, é uma pergunta retórica. Você fala, se você falava antes, você fala com a mesma liberdade hoje sobre homossexualidade na igreja? Ou você toma cuidado? Usa homoafetivo, né? Já estamos sendo perseguidos, já estamos sendo acuados. Já estamos pregando com mais cuidado.
continuamos pregando, mas estamos sendo hiper cuidadosos para quê? Para não sermos presos. O legado é aquilo que nós fazemos para formar alguém, para deixar uma herança para alguém, de tal forma que, se nós formos tirados, ele vai ficar melhor do que nós. A minha mãe nunca estudou. Ela foi criada na roça, não teve a oportunidade de estudar. Era analfabeta. Quando casou com o papai tinha feito até o 2º grau. Naquela época, fazer 2º grau era um negócio do outro mundo, né? E ela queria ler a Bíblia. Então, o papai ensinou ela a ler. E ela aprendeu a ler com o papai, porque ela queria ler a Bíblia. Escrevia mal o nome dela. Quando ela ia assinar um cheque, era um garrancho, a gente chama de garrancho. Algumas palavras ela trocava letra, porque o som é de X, mas escreve com S, aquela coisa que nós aprendemos. Ela dizia, eu sou uma burra, eu não sei nada, mas... E aí vinha a pérola. Os filhos dela, todos formaram. Alguns são doutores, outros são mestres, outros são isso, outros são aquilo. Os netos, todos formaram. Eu fiz questão de dar aos meus filhos mais estudo que eu tive. Escolas melhores do que eu tive. Eu fiz questão de dar ao meu filho uma faculdade teológica melhor do que o que eu tive. Eu estudei na que tinha. Ele estudou na melhor que podia estudar. Eu fiz questão dele fazer faculdade. Eu fiz questão da minha filha fazer faculdade. Foi um sacrifício. Fiz questão deles fazer pós. Fiz questão do meu filho fazer MBA na Getúlio Vargas. Fiz questão deles estudar inglês. Eu estudei um pouquinho, mas como meus pais não tinham o mesmo conhecimento de hoje, eles não é que não incentivaram, mas não fizeram a cobrança devida. Então, eu aprendi, mas não aprendi. O meu filho se vira, ele traduz, ele fala, ele conversa, né? Não tem problema nenhum. A minha filha também. Eu fiz questão, quando eles casassem, de dar aquilo que era possível na festa, a menina na festa, tudo aquele negócio, e o menino montar a casa. Eu sou do tempo que os homens montavam a casa para casar. E a família da menina dava festa. Eu sei que hoje mudou esse negócio, mas eu sou desse tempo. Eu fiz questão que o meu filho não morasse de aluguel. Quando ele foi casar, nós compramos um apartamento. Simples, iniciante, financiado, mas compramos. Quando ele veio para São Paulo, compra de novo, não vai morar de aluguel. Mesma coisa a minha filha. O meu filho e a minha filha têm uma formação melhor do que eu. Os meus filhos tiveram uma condição melhor do que eu. Mas eu também estou fazendo questão de não cair no erro do livro pai rico, filho pobre. Né? Pai pobre, filho rico. Eu era pobre, eles são ricos. Mas aí, depois, dá muita moleza, perde tudo. Então, eu vou ali trabalhando. Eu ajudei meu filho a ter o primeiro carro dele. Eu ajudei a minha filha a ter o primeiro carro dela. Quando a minha filha voltou para São Paulo, eu peguei o carro dela, dei para o meu filho para ele dar de entrada em outro carro e dei o meu para ela. Isso é legado. Mas o legado não é só financeiro e material. O legado também é acadêmico. O legado também é teológico. E o legado maior de todos é o espiritual. Eu fiz questão de mostrar aos meus filhos que vale a pena servir a Deus. Eu nunca reclamei da igreja. Eu nunca critiquei a igreja com meus filhos. Pelo menos não enquanto eles não tinham maturidade. Porque algumas famílias perdem os filhos porque fala mal da igreja, fala mal da autoridade, fala mal da liderança, fala mal da mudança, fala mal do salário, fala mal de tudo. Aí o filho fala, eu não quero esse inferno para a minha vida. Porque o legado que está deixando é um legado ruim. E naqueles grandes cultos, vocês sabem que tem aqueles cultos que são os mega cultos. Não é de número de gente, é da presença de Deus. Todo culto tem a presença de Deus, mas tem um culto, tem alguns cultos que é transbordante. Aí eu pegava meus 2 filhos, criança, adolescente, pré-adolescente, jovem, e falava, está vendo como é que vale a pena servir a Deus? Olha o que Deus está fazendo. Olha aí Deus batizando, olha Deus curando, olha quantos foram batizados nas águas, olha aí a honra que eles estão dando ao teu Pai, olha como é que eles nos amam.
Então, meu filho ama a igreja, o meu filho ama ser pastor. Eu nunca falei, você tem que ser pastor. O que eu falava é, tu tem que fazer direito. Tu vai formar e vai fazer OAB e vai passar. E não passa não para ver. E ele fez a OAB, fez o curso da OAB, na OAB que só passou 7%. Foi a mais difícil de todos os tempos, e passou. Ele falou, pai, eu orei a Deus, falei, Deus, tem misericórdia de mim, que se eu não passar, me ajuda. Por quê? Porque ele fazia faculdade de Direito à noite e faculdade de Teologia de dia. Ele fez as duas faculdades ao mesmo tempo, puxada, todas as duas. Deus honrou e passou. A minha filha é mais crente do que eu. Sabe por que eu digo que ela é mais crente que eu? Ela vai mais nas igrejas do que eu. Eu vou porque eu sou bispo, tem que ir. Né? Eu não tenho igreja, eu não pastorei igreja, então eu vou na de todo mundo. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Né? Quando está marcado, eu vou. Mas aí, às vezes, um domingo ou outro não marcou, eu vou de surpresa. Mas, às vezes, um domingo ou outro não marcou, e aí, acho que hoje eu vou dar uma descansada. Ela vai de manhã, vai de noite, ou se eu for de manhã, normalmente eu não vou à noite. Se eu for à noite, normalmente eu não vou de manhã. Claro, tem dia que eu vou de manhã e à noite e de tarde também. Eu já preguei 5 vezes num domingo, em 5 igrejas diferentes. Não foi aqui, foi em Portugal. Aqui não dá para fazer, mas lá dava. Mas eles amam a Deus. Eles amam a igreja. Eles estão preparados para a volta de Cristo. Nós temos o privilégio. Deus nos deu o privilégio de pegar pessoas que são pessoas do rebanho dele, pessoas do redil dele. Ele falou assim, ó, eu vou te dar essa ovelhinha para você tirar o carrapicho, para você alimentar, para você amar, para você cuidar e para você formar ela para que ela dê fruto. E aí, aquela ovelhinha bem cuidada, o que acontece? Ela gera ovelhinha. Deus nos deu o privilégio também de pegar uma ovelhinha e ver nela potencial divino, potencial humano, potencial de característica, de habilidade. E até mesmo, em alguns casos, alguns de nós conseguem ter essa percepção, ver que elas são chamadas, vocacionadas, escolhidas de Deus e formá-las e treiná-las para o ministério. Começa na igreja local. Bota para pregar um dia lá, naquele lugar mais simples. Aí vai vindo, até que um dia põe aqui. Para pregar aqui não pode ser qualquer um. Pode pegar mas ele vai treinando, até que um dia o pastor Márcio vê. Agora ele já treinou lá no Cafundó do Judas, depois no outro lugar, foi vindo, foi fiel no pouco. Já pregou durante a semana, já foi na congregação, já foi na semana. Agora chegou a hora dele pregar num domingo. E quem sabe um dia, numa ceia. Porque pastor não abre mão de pregar na ceia. Ceia é nossa. É do principal. Mas quem sabe um dia. Lá em Porto Velho, quando eu era pastor em Porto Velho, tinha um irmão que queria pregar. Não era da minha igreja, era de uma outra. Mas ele só queria pregar na igrejona. E toda vez ele chegava para o pastor Daniel, que era de outra igreja, e falava, pastor, eu quero pregar, pastor, eu quero pregar. Mas ele queria pregar só no bem bom, ele não queria ser treinado. O pastor Daniel cansou. Pegou um bairro bem distante, que tinha uma irmã membro da igreja, tinha uma sala grande, comprou uma caixinha de som, comprou um microfone, foi lá, botou um ponto de luz, deixou lá e falou assim, irmão, tu vai lá para a casa da irmã fulana, era assim, um bairro de uns 15 quilômetros de distância, invasão, bem pobre. Eu já botei a caixa de som, já botei o microfone, tu vai lá e prega até espumar pelo canto da boca. O legado é isso, primeiro manda lá para esse lugar. O pastor Márcio está aí sendo treinado, né, o Deg Mills está sendo treinado, me lembra o teu nome, querido? O Alex, perdão, Alex. Né, o Itamar, outros estão sendo treinados. Eu estou sendo treinado. Né?
todos nós estamos em treinamento. Senão, todos nós precisamos de um mentor. E todos nós precisamos mentorear alguém. É assim nós vamos nos reproduzir. Amém, queridos? O pastor Leonardo não falou de tempo. Tem lá o relógio, mas não disse que hora que parava. Lá na igreja de Itaquera tem um relógio, mas ele tem assim, quando começa a falar, ele vem retrocedendo. Ao contrário, tu vai vendo diminuir o tempo. Lá em Vila Nive também. Quando falta 5 minutos, começa a piscar. Ou para ou para. Ele é muito meu amigo. Não quis botar limite. Só botou o relógio lá, que já é normal. Eu não consigo aquele negócio, eu esqueço. Eu olhei umas 3 vezes, mas... né? Mas eu creio que Deus nos edificou nessa manhã. Amém? E o que eu estou falando não é porque vocês não estão fazendo. Preste atenção. É porque isso é fundamental para que a igreja continue. Né? Essa é uma preocupação constante que eu tenho. Eu venho um bom tempo falando com nossos bispos, falando, a igreja envelheceu, nós estamos perdendo os jovens, nós não estamos comunicando com os jovens, a linguagem dos jovens hoje é outra, nós precisamos mudar, senão nós vamos, quem vai cuidar? Vai chegar uma hora que vai acabar essa geração, vai acabar esse pessoal, e aí? Né? Algumas das nossas regiões têm uma dificuldade enorme de abrir espaço para recém-formados. Uma dificuldade enorme de mandar garoto novo para o seminário. Né? Eu não tenho problema com isso. Agora, uma moça que formou da outra região pediu para vir para cá. Foi conversar com o bispo dela. Ele falou, vai para lá porque aqui tu não vai ter espaço. Olha só, eles têm consciência que não tem. Se não fizer nada para mudar, a geração está chegando. Vai envelhecendo. Nós vamos morrer um dia. E aí? O Márcio é garoto ainda. Perto de mim, vocês são meninos. Não é menosprezo, eu estou falando na idade. Eu e ele aqui já estamos chegando no outro lado da Bahia. Ele mais na frente, ele está na minha frente. Está na minha frente há alguns anos. Né? Quando eu olho para trás, eu vejo o meu filho vindo. 36 anos. Superintendente. Fazendo um ministério espetacular. Quando eu olho para trás, eu olho o Davi, filho ministerial. De certa forma, até um pouco espiritual também. Eu fui conselheiro dele quando ele era jovem. Eu não sou tão mais velho que ele, mas é uma diferença significativa. 8 anos. Mas ele está vindo. Eu já estou lá na frente. Eu estou na minha última década de ministério. Ministério denominacional. Eclesiástico. Não da Bíblia. Isso aí eu posso até servindo. Quando eu olho para trás, tem o Rames, que é bem mais novo que eu, mas que veio para a igreja quando eu era diretor de jovens. Eu treinei ele. Primeira vez que ele falou em praça pública, fui eu que dei oportunidade. Primeira vez que ele pregou, fui eu que dei oportunidade. Primeira vez que ele dirigiu um culto, fui eu que dei oportunidade. Eu acreditei nele. Eu peguei ele com 14 anos. Eu já é um bispo da igreja. Eu já tenho um bispo, entre aspas, filho na fé. Eu não gosto muito dessa expressão. Né? Se nós não levantarmos, quem continuará? Como ouvirão se não há quem pregue? A gente só analisa isso no sentido de enviar. E não está errado. Mas não há quem pregue porque às vezes a gente não levanta pregador. Não é no sentido só de enviar. Às vezes nós não estamos levantando. Nós não estamos deixando os pregadores levantar. Nós não estamos deixando os evangelistas levantar. Nós não estamos deixando uma liderança nova levantar. Nós estamos com medo. Algumas vezes, eu estou falando hipotético, irmão, generalizando. Não estou especificando a Igreja Unida. Né? Não é isso. Nós temos medo. Ele é muito jovem. Mas como é que ele vai ficar maduro se ele nunca andar com o mais velho? O meu conselho, pastor, tem 8 pessoas, incluindo eu, com mais de 60. E nós paramos aos 70. Olha o problema. Aí tem se eu não me engano agora, 3 ou 4, de 50 a 60. Aí tinha um
de 30 a 50. Quem vai comunicar com essa idade? Os de 60? Aí toda vez que o meu filho, que é esse falasse alguma coisa, é porque ele é jovem. O pessoal não falava nada, porque eu sou bispo, mas pensa. Está pensando que eu sou otário? Vai falar? Vai falar do filho do bispo? Não vai falar, na minha frente não vai, mas pensa. Ele é jovem, quer mudar tudo, quer pintar a igreja assim, quer fazer isso, fazer aquilo outro. Mas, claro, ele é o único que está ouvindo a molecada, é o único que está defendendo eles, que está falando no lado deles. Aí coloquei um agora em janeiro de 40, 50. Aí já ficou 2 com cabeça mais aberta, os 2 são formados, estudados. Por acaso esse outro, fui eu que batizei, eu que ganhei para Jesus, eu que mandei para o diaconato, eu que mandei para o seminário. Então, pensa igual a mim, tem o meu DNA, então já melhorou para o meu lado. E agora, no concílio, eu vou promover uma turma nova lá, sem destituir ninguém. Eu não tenho nada contra o idoso, mas é a transição. Porque se só entrar no conselho com 50 anos, com 60 anos, quem vai ter força para os desafios que exigem energia física? E, por outro lado, ele tem 50 anos, é maduro. Ele é maduro pastor, mas ele não é maduro no conselho, porque ele entrou agora. A nossa igreja exige no mínimo 40 anos para ser bispo. Não pode ser bispo com menos de 40 anos. Passar pela eleição. Só tem 2 que foi eleito jovem, com 42 anos. Por acaso, um sou eu. E o bispo Elisiário. Os outros, tudo é eleito com 46, 50. Aí ele está maduro. Ele está maduro como pastor, mas como bispo não, ele é neófito. Porque ele acabou de ser eleito. Aí o primeiro mandato, por melhor que o cara seja, geralmente faz cada besteira que vocês não imaginam. A não ser que seja muito bem treinado. Então, por isso que tem que ter o legado, essa renovação natural. Você precisa renovar aos poucos o seu conselho, renovar um pouco o seu ministério pastoral lá, o pessoal que prega, que cuida, e devagarzinho, para eles ir amadurecendo, e você ter alguém que comunica com essa turma nova, que fala a língua deles, de repente fazer um culto específico só para a molecada. Viu, pastor Márcio? De repente tem que ter um culto só para a molecada, do jeito deles, mas eles vão cantar alto. Né? Deixa para lá. A bateria faz muito barulho. No meu ouvido dói. No ouvido que tem 18 anos não faz nem cosquinha. Não é assim? Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. 12:30. Hora do almoço. Coloque a mão no seu coração, por favor. Pai Santo, aqui estão os teus servos, ministros do Senhor, ministros da tua palavra, homens e mulheres de Deus, que têm dedicado a sua vida, junto com o teu servo Leonardo, à frente do rebanho do Senhor na Missionária Unida, na Igreja Unida. Senhor, tu tens chamados eles para um propósito divino de levar vidas a Cristo, de curar enfermos, de libertar oprimidos, de restaurar famílias, de produzir o ano aceitável do Senhor em toda a terra. Que o teu Espírito os capacite, que o teu Espírito os encha, que o teu Espírito dê sabedoria, dê conhecimento, dê autoridade, dê revelação, dê discernimento, e que a tua igreja prospere sobre a face da terra. Que essa semente produza, como diz a tua palavra, 30, a 60, a 100, a 1000 por um, milhares de milhares, milhões de milhões. Senhor, e que a nossa caminhada seja uma caminhada de graça, uma caminhada de companheirismo, uma caminhada de unção, e que tu reveles a cada dia a tua vontade e o teu querer. Nós oramos nesta manhã,
em nome de Jesus, por amor do nome de Jesus Cristo. E declaramos a tua bênção, a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo sobre a vida dos teus servos, sobre o rebanho do Senhor que está nos seus cuidados, sobre a tua igreja, a igreja unida, ó Pai. Oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Pastor Leonardo, diga.